Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de maio de 2024. Nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E nós estamos estudando o terceiro capítulo dessa obra, né? Que se chama O Excelso Canto. Acredito que talvez hoje dê para a gente encerrar o capítulo. Vamos ver como vai caminhar a carruagem, não é? Então, nós aqui agradecemos a Deus a oportunidade dos estudos, que o Senhor nos permite participar, na certeza de que esses estudos têm muito a nos ajudar na nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos, graças a Deus. Eu passo a palavra agora para a Denise, que é a coordenadora, facilitadora desse estudo. Obrigada, Rose. Boa noite. Já boa Boa noite, não, boa noite. tarde. Boa tarde, meu filho. Eu estou Boa tarde, apressada. boa tarde. Eu fui na onda. É isso aí. É, o estudo de Amélia Rodrigues é realmente um estudo muito importante. Tu me posiciona aí? Nós estamos no meu, esse aqui, na página Onde? 56. Não, por página não dá, não. Fala um trecho Então, aí. vamos lá. A gente continua na lição 3, o Excelso Canto, mas já estamos chegando próximo ao final. Ah, Faltam fala qual é o mais. parágrafo agora. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Procura essa parte aí. Logo prossegue o mestre, como a completar o augusto ensino, antes que a incompreensão assole. Então, quando ele falou verão a Deus, né, que a gente estudou, refletiu sobre ver a Deus na semana passada, é, isso provocaria, com certeza, um assombro e uma situação ali junto àqueles fariseus que, com certeza, estavam ali para poder tentar pegar alguma coisa que pudesse incriminá-lo, vamos dizer assim, né? Mas com certeza, a incompreensão que ela fala aqui é incompreensão daqueles que estão ali ouvindo, mas que não entendem, né, realmente, que muitos não entenderam. Muitos se sentiram aliviados, ficaram todos extasiados, porque a mensagem de Jesus era para aquele grupo que estava ali, né? E, com a iniciativa dele de atingir e tocar a todos aqueles que o ouviam, porque não só aqueles que estavam ali presentes, como nós também hoje, né? Então, o foco de Jesus era para trazer à humanidade todas essas palavras consoladoras, todas essas leis de Deus, tudo que Deus nos reservava para todos nós, a humanidade, né? Denise, o Oi. parágrafo que você falou é quando Jesus Venha. fala. Isso. Não, não está falando assim, é logo prossegue o mestre. Ah, então tá. Encontrei logo de Não, cima. eu falei assim, eu já falei a palavra dele, ó. Bem-aventurados pacificadores. Então, é quando ele fala, quer dizer, o início do. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E De Deus. na pesquisa que eu fiz, eu achei uma coisa muito interessante sobre o que é ser pacificador, né? Que a palavra pacificador ele é formada de dois radicais, né? Pax, PAX, que vem de paz, e facere, quer dizer, fazer,
Quer dizer, o pacificador é o fazedor de paz. E uma coisa interessante que o Beto Roden traz, ele diz o seguinte: pacificador é aquele que possui a força criadora de estabelecer ou restabelecer um estado de paz, ou um estado ou uma atitude permanente de paz no meio de qualquer campo de batalha ou disputa. Mas não é só isso, né? Porque a gente sempre pensa assim, o pacificador é aquele que vai estabelecer ou restabelecer um estado ou uma atitude de paz, permanente de paz, no meio de qualquer campo de batalha ou disputa. Então, a gente está vendo lá aquele negócio da faixa de Gaza, e está todo mundo procurando um pacificador para tentar estabelecer ou restabelecer uma atitude permanente de paz, né? No meio daquela situação. Mas ele também diz que não é, em primeiro lugar, pacificador, aquele que restabelece a paz entre grupos ou pessoas litigantes. Não é, em primeiro lugar, o pacificador esse, mas sim aquele pacificador é aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Esse é o verdadeiro pacificador. Que a partir do momento que ele consegue estabelecer e estabiliza quer dizer, estabelecer uma coisa, estabiliza, quer dizer, mantém, não adianta. Eu hoje consegui ficar em paz, amanhã eu estou em luta de novo. Então, é aquele que estabelece a paz dentro de si e estabiliza essa paz dentro de si mesma. Porque se ele não conseguir fazer isso, ele não vai conseguir estabelecer ou restabelecer a paz entre outros grupos. Então, o pacificador primeiro estabelece e estabiliza a paz dentro de si. Aí depois ele consegue levar isso para o outro. Por isso, Rose, em certas tentativas de estabelecer, de ser pacificador De causar entre a Rússia e a Ucrânia, não deu muito certo. Não, claro Porque, que na E a verdade, ninguém está intenção, interessado. isso, e a nem o intenção próprio pode. não é realmente estabelecer paz nenhuma, né? Né? Porque Porque a tem criatura não tem interesses a paz outros por dentro de trás. si. Se a criatura não tem a paz estabelecida, estabilizada dentro de si, ele não vai conseguir. Então, eu achei muito interessante isso. E nós estudamos isso, se eu não me engano, foi no sábado, não foi? No estudo de Paulo, das obras de Paulo, quando nós falamos sobre esse amar, primeiro amar a si. Se você não ama a si, como é que você vai amar o mundo ou levar o amor para o mundo? Então, primeiro você tem que ser pacificador de si. Aí sim você. Por isso ele fala aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus aqui está falando daquele que consegue ter a paz dentro dele e ser sempre um pacífico. Aí a gente pensa naquele, ele está falando daqueles que estão estabelecendo a paz pelo mundo. Não, não, ele está falando sobre isso. Lembra que nós falamos também na aula do sábado que tudo começa em nós? Sim. Tudo começa em nós. E Jesus sabe isso, por isso que ele fala, né? Pacificador, esses são chamados filhos de Deus. Porque às vezes você até tenta levar a paz para o outro, mas não consegue, né? Não consegue, porque o outro não está interessado, aqueles grupos não estão interessados em fazer a paz. Você tenta e não consegue. Mas se você conseguiu estabelecer essa paz e mantê-la permanente em você, você é um pacificador, mesmo que você não consiga sucesso naquela empreitada que você pretende realizar, que é levar, Gente, ajudar os outros Eu a vou encontrar pedir paz. a vocês uma coisa. Quem é que pode pegar aí o Novo Testamento, abrir em João capítulo 14, por favor? Deixa eu pegar espera aqui. aí, deixa eu dobrar aqui. João 14, qual o versículo? 27. E aí, no caso, o que me veio à cabeça
que hoje a gente tem que Ah, ter muita sabedoria, né? Por quê? Porque predomina em setores da sociedade a cultura do ódio. sim. Primeiro que as redes sociais, o ódio dá lucro. Então você vê Sim, muito, como é muito bem colocado. contraditório o que Jesus nos trouxe, né? Ele dá a luz, ele dá o caminho, vai por aqui. Bem-aventurados pacificadores. E quantas pessoas estão remando no sentido contrário, por quê? Você conclui que são pessoas que não despertaram para o caminho. Estão Isso. perdidas ainda porque ainda cultua o ódio, prolifera o ódio. Então você vê que navega contra esse ensinamento de Jesus. Então você vê como que hoje você tem que ter muita sabedoria para tu distinguir aonde você bebe, qual é a fonte que você bebe, aonde que você vai, sabe? Porque as coisas estão muito misturadas. E para você distinguir o que é essencial, o que é o caminho assim mais indicado. Por isso que às vezes tu tem que estar com o senso teu crítico muito aguçado para você distinguir uma coisa da outra. Perfeito. Alguém aí, o Carmen, o Alberto Quem aí, conseguiu pegar eu? para o É o outro dia que eu já capítulo, é li. o 14, qual é o versículo? 27. 27. Ah, tá. Deixo-vos a paz, é isso? É isso, né? Isso. Isso. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso aí. O que que Continua ou não? Jesus disse? Não, não, a gente vai dar exatamente esse. O que que Jesus disse sobre a paz? É, não é a paz do mundo, né? É Não é a a paz do mundo, é a paz dele, diferente da dele. paz do mundo, A paz Verdade. É, do mundo, às né? vezes, se faz com as armas, né? sim, Eu vou sim, vender Pela muitas armas força, para aquele isso. sim, país, para que ele sim. possa arrebentar com o outro, e aí acaba a guerra. É, a paz é assim, né? Destruindo Isso. Exatamente. Então, Jesus nos dá a paz dele dele, e não a paz do mundo. do Mas mundo. ele nos dá a paz dele porque ele tem a paz em si Ele é e pacificador. nos trata de forma branda, mansa, não é isso? E não nos trata de forma agressiva, como a paz do mundo. É completamente diferente. Aí as pessoas falam uma para as outras, a paz de Cristo. Ela não pode dar a paz de Cristo de um para o outro, ou desejar que você tenha a paz de Cristo. Você tem que ter a sua paz. Ele serve como Quando exemplo. exatamente se estabelece a paz em si, você consegue ser pacificador onde você estiver, Exatamente. né? É uma boa. É a É, consciência é da paz, né? isso, isso. E é um item que a gente precisava tocar, porque as pessoas não compreendem dessa forma, né? Essas palavras do Cristo. Mas basta a gente tirar o espírito da letra, né? É Para aquela coisa, poder. né? A gente repete, repete, sem entrar, analisar, né, o que está sendo dito, a paz do Cristo. Olha como é que ele vivia. Tanto que ele tem aquela outra passagem que ele diz assim: eu vos deixo o meu exemplo. Amem, né? Como eu vos amei. Quer dizer, olha para mim, como é que eu amei vocês? É assim que vocês vão se amar. Como é que eu vivia? Né? Eu era pacificador, eu sou pacificador. Né? Eu tenho a paz em mim. Segue o meu exemplo, estabelece dentro de você a paz também. Tá bom. Mas a gente acha que pode transferir. Me dá um pouquinho da tua paz aí. Não é Não tem assim. como, né? Não é assim. Isso também é aprendizado.
né? Ser pacificador é É uma aprendizado. conquista do espírito, né? Exatamente. Você não Exatamente. pode dar a sua conquista para o outro. Não, cada Não, um não conquista pode. o seu, Tudo é né? aprendizado. Amar é aprendizado. Ser um pacificador é aprendizado. Por isso que a gente está aqui, para aprender, e não para dizer assim, ó, me dá um pouquinho do teu. Porque a gente pode agir pacificamente, no nosso agir, no nosso proceder, de forma pacífica. Agora, a realidade da paz interna, cada um vai ter que buscar a sua. E você só vai E, agir de forma pacífica se você for pacífico. Se você não for pacificador, você não age assim. Você não consegue agir assim. Como você vai forçar uma barra em cima de uma coisa que e você não tem? pacificador também é aquele que tem a paz em si, como você falou. Repete aí, por favor, o que o Humberto Holden falou. Ele diz aqui, ó, Ser pacificador pacificador não é, em primeiro lugar, aquele que restabelece a paz entre grupos ou pessoas litigantes, mas sim aquele que estabelece e estabiliza. Conquista e mantém. Estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Então, você pode estar no meio da batalha, mas se você tem a paz dentro de si, a batalha vai acontecer. Ela não vai te atingir, porque você isso. estabeleceu e mantém essa paz em você. Fez a conquista. Você pode até não conseguir levar a paz a um grupo que quer ser litigante, não é? Tem pessoas que querem viver no inferno. O que você vai fazer? Eles têm o livre-arbítrio. Isso. Porque senão seria o seguinte: como eu não consegui fazer com que aquele grupo vivesse em paz, eu não sou pacificador. Eu fracassei na minha missão de pacificar o grupo. Não, você não pode pacificar ninguém. A gente não pode pacificar o outro. A própria criatura que se pacifica, não é? Você não pode pacificar o outro. A própria criatura que se pacifica. Liga o teu microfone aí. Agora, você pode, pelo exemplo, contaminar os outros. Por exemplo, Gandhi, Exata- pela atitude dele pacífica, ele foi Sim, contagiando e levando sim. a não violência ao grupo em que ele estava em torno dele. Porque eles Então, você queriam. pode levar os outros a despertar para uma atitude pacífica. Mas não Ele tem fazemos até uma frase. pacíficos. O Gandhi, até peguei uma frase dele aqui, que ele diz assim: não há caminho para a paz é o caminho. Exatamente. Então, se eles quiserem, porque se eles não quiserem, não adianta. Você pode dar um exemplo. Aqueles que estão preparados para isso, ansiando isso, eles vão seguir. Eles vão. Mas se não. Você vê mais exemplo que deixou Jesus? Mas quantos não aceitaram? Não é? Muitos o aceitaram, mas uma grande maioria não. Ele era o próprio exemplo, só pregava o amor. Mas aqueles que não queriam, não o aceitaram. E o queimaram, crucificaram na cruz. A ponto daquele de Pilatos, que era um total adversário, que era de outra raça, inclusive, não tinha nada a ver com a religião dele, reconhecer nele um homem pacificador. Reconheceu. Enquanto os da sua raça, que não queriam isso, não aceitaram. Não aceitaram. E tinham tudo para aceitar. Tinha a religião, a lei, os profetas que já tinham anunciado, mas não queriam. Talvez, se Jesus ficasse vivo, até o Pilatos teria se tornado um cristão. Porque a esposa de Pilatos, depois que Jesus morre, ela já tinha falado com Pilatos, antes de Pilatos estar com Jesus, sobre Jesus. E ela tinha dito que já tinha tido os sonhos, a esposa de Pilatos. Ela já tinha tido os sonhos com esse Nazareno. E ela pede a Pilatos que tome muito cuidado. Por isso, Pilatos passa a observar Jesus melhor e tenta até salvá-lo. Porque
e depois a vida dele teve vários problemas, inclusive ele foi afastado dali. O que ele queria manter no lugar, a posição dele, ele não conseguiu. Pouco tempo depois ele foi transferido para outra região, né? Então, talvez até Pilatos fosse se tornasse um cristão, se Jesus tivesse ficado mais tempo. E os doutores da lei, não. Doutores da lei continuariam do jeito que eram. E talvez o Pilatos até se convertesse ao cristianismo mais tarde, né? Se tivesse tido mais oportunidade de estar com Jesus. Coisas da vida, né? Isso, coisas do livre-arbítrio. Exatamente. Então, no livro Fonte Viva, na lição 30, quem tiver aí e quiser pegar, Fonte Viva 30. Aqui, ó. que a gente está falando que a paz é algo que a gente adquire, que a gente se transforma, né? E adquire essa paz de acordo com o que a gente vai trabalhando as nossas dificuldades. Então, como é que a gente vai adquirir essa paz? Nos educando, certo? Lembra que Então, o no programa do Elo é capítulo um programa de 30, educação? De Pedro Camargo? o capítulo 30, Educa, do livro Fonte Viva, o querido Emmanuel, né? Emmanuel, a gente não tem como não citar Emmanuel, né? Ele inicia falando, colocando as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por quê? Né? Porque, vamos pensar, de que forma, como é que Emmanuel interpreta essa passagem? Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Você também tem aí Fonte Viva, Alberto? Tem. Você pode continuar a leitura para a gente, por favor? No coração da terra, a Da melodia da Serra? fonte. Da Serra, da Serra. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque na treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabermos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo.
Lindo, né? Muito, né? E se Deus nos criou, né, com o objetivo da angelitude, o que a gente tem que fazer? A vontade de Deus. E como é que a gente faz essa vontade de Deus? Trabalhando em nós, nos educando, trabalhando em nós as nossas dificuldades. E é muito interessante, né, quando ele fala: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então, É o assim processo nós. evolutivo. Lembra quando eu falei Isso, sábado daquelas raças neandertais, sim, as raças sim. anteriores, que eram os Enedite, Nelite, né? É isso aí. Eles viviam na irracionalidade. Conforme o espírito foi se educando, transformou essa irracionalidade em inteligência. E essa inteligência se transformou em humanidade, né? O espírito aí, da questão 76 do Livro dos Espíritos. A inteligência se transforma em humanidade. E agora é o nosso trabalho, o trabalho que nós estamos fazendo agora, tentar transformar essa humanidade em angelitude. É o nosso trabalho agora, né? E mesmo que não queiramos, nós iremos nos aperfeiçoar. Porque nós temos aí, Assim, ó, o gene do Senhor, o gene de Deus em nós. Então não adianta, não, eu vou parar, não quero saber, eu quero continuar do jeito que eu estou selvagem. Não adianta, porque esse gene está em você, ele vai, né? olha o Ele oitavo vai. parágrafo. Eu acho que é o oitavo parágrafo. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nono parágrafo. O nono parágrafo diz lá, ó. Mas, olha a construção adversativa. Para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios, né? Então, aí depois ele vai dizer, pulando aí uns 3 parágrafos, interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Então, para que a luz divina se destaque, é necessário que os processos educativos da vida sejam aquele cinzel do artista, né? Nos trabalhem no empedrado campo, caminho dos milênios. O cinzel vai batendo na rocha para transformar a rocha numa figura harmonizada. Isso dói, né? Por isso ele vai falar: interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes que estão com o cinzel na mão, né? Batendo lá para transformar o bloco de pedra num Isso, então garganta. não é para reclamar da dor e nem do Não, trabalho. é um processo natural e necessário. É São um processo, artistas trabalhando em nós, né? né? Trabalhando em nós. E a gente, e como Jesus nos falou, vós sois deuses, exatamente isso, porque o gene de Deus está em nós. Está em nós. E como Mas ele ele disse precisa também, né? crescer, Eu estou no Pai e o Pai está em mim. mas ele precisa Então, aí, crescer esse germe, né? isso. Aí no final está escrito aí: se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Como é que a gente vai manifestar Deus em nós? Só se a gente se aperfeiçoar. Aperfeiçoando, melhorando, progredindo. Aí a gente volta à É, questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes para que a gente trabalhe, adquira conhecimento. Um dia nos aproximaremos dele. Mas só quando a gente for perfeito. Quando a gente for essa pedra bruta, não. Haja cinzel. por isso que é dito que nós somos o artífice de nós mesmos, né? Exatamente. Nós somos o Michelangelo, né? Com certeza, tiraremos de nós a mais bela forma. Exatamente. Então, gente, é maravilhoso, é maravilhoso.
e a gente vai uma lição vai entrando, penetrando na outra, né? Uma vai complementando a outra, e quando a gente passa a interpretar aquelas palavras de Jesus que a gente apenas repetia, quando a gente começa a interpretar com clareza de pensamento, né? Isso é Então a gente mentira. precisa de quê? Como é que a gente desenvolve isso? Estudando, refletindo. É igual essa do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu. Pá, 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 pá. Mas a gente não para analisar cada frase dessa oração. Às vezes a gente fala tão rápido que se perde, né? Tem que passar tudo de novo, né? Assim, E é cada vez que que o tempo vai passando, as frases vão instituindo outras de outro sentido melhores, né? Elas vão se refinando. Então, é a nossa compreensão que vai se refinando. As palavras são eternas, não né? é eterna. São palavras de Essa vida compreensão que eterna. vai se ampliando. E aí a gente vai Isso aí. entendendo melhor. A gente, quando estava Isso. fazendo estudo do Paulo, né? E esses estudos aí a gente coloca uma frase de Jesus e diz, agora eu estou entendendo o que Jesus quis dizer com isso. Agora eu estou entendendo. Quando ele fala bem-aventurados os pacificadores, todo mundo pensava assim, e Jesus está falando bem-aventurados daqueles homens que levam a paz ao mundo. Não, ele está falando daqueles que conseguiram estabelecer e estabilizar a paz dentro de si. Porque se todos tiverem a paz estabelecida e estabilizada dentro de si, o mundo vai ter paz. Não é porque todos os homens serão pacificadores. Vamos continuar aqui? Isso. Agora a Vamos gente lá. Continuamos aí no Fonte Viva, tá? está no Fonte Viva ainda. Vamos lá. No 136, vivamos calmamente. 136. Tá. Vamos lá, Carmen. Leia para nós, por favor. Achou? Aham. Vivamos calmamente. E na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, ele cita Paulo que diz assim: que procureis viver sossegados. E Emmanuel discorre, né? Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente cumprindo, com valor, boa vontade e espírito de sacrifício, as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Gente, olha só, subindo aqui 3 parágrafos, quando ele diz assim, quando ele fala o progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução
a porta do inferno criada por eles mesmos. Quantas pessoas, e até nós mesmos, né, já falamos isso, que a gente desejava esse descanso. A gente não fala isso? Olha só quanta gente pobre sofrendo, pessoa boa sofrendo, e ele, rico, poderoso, né? Vivendo aí nos iates da vida, passando isso, aquilo, outro. Deus dá asa a quem não sabe voar. Porque eu, que sou trabalhador, eu tenho direito ao meu champanhe francês, ao meu vinho tinto, não sei de onde, né? Nem o jet ski, quanto mais Até o jet ski, ao meu sítio no campo. Por que eu não tenho direito a isso? Quantas vezes a gente fala isso? Por que eu tenho que viver com tanto aperto com esse salário, fazendo conta para o dinheiro chegar ao final do mês, enquanto aquele outro está esnobando? A gente não fala isso. Eu gostaria tanto de ter essa vida, é o que ele fala aqui, descanso dos delinquentes, progresso dos ímpios, paradas de introdução à porta do inferno, né? Porque a pessoa quer aquilo para não fazer nada, né? Para ficar lá curtindo aquela vida Como às vezes dizem, quero ganhar na loteria para viajar a vida inteira. para fazer, eu vou parar de trabalhar. Eu vi isso de uma pessoa, né? Aí eu disse assim, se um dia eu ganhasse algo assim, eu nunca daria para essa pessoa um dinheiro que fizesse com que a pessoa parasse de trabalhar. Logicamente seria odiada, porque a pessoa ia querer, né, que desse muito para ela parar de trabalhar. Mas seria a pior derrota você dar, porque muitas pessoas parariam. Não, trabalhar para quê? Não, eu vou curtir, vou viajar. Aí a pessoa congela e vai. Quantos e quantos a gente vê fazendo isso? Não fazem nada, né? Usa aquele dinheiro só para. Ah, eu até ajudo aqui ali, mas e você? Produz. E é uma coisa que a gente ambiciona. Eu já ouvi críticas a Emmanuel por causa desses textos dele, que são textos, entre aspas, apocalípticos. São textos que pregam a miséria do homem, o conformismo do homem a essa situação, né? Que não deixa o homem sonhar em voar mais, quer controlar o homem dentro daqueles rigores da vida. Gente, a gente sem os rigores da vida já é do jeito que a gente vive, com salário apertado, a gente de vez em quando dá uma escorregada feia, né? Imagine a gente com esse dinheiro todo na mão. Seria a nossa derrota. Porque a gente diz que saberia controlar o dinheiro, né? Ah, eu saberia usar. Sabe, se soubesse, Deus já tinha dado. Feito você na. Ou até já deu e dessa vez não Você dá. perdeu, né? Já deixaria, já teria, né? Você, É, por que você não é um empresário de sucesso, sim. dirigindo empresas de grande porte? Porque você não sabe mexer naquilo. Você não saberia administrar uma Votorantim, uma Petrobras ou outras empresas particulares internacionais. Outro dia eu estava vendo, né, um francês, ele é dono das maiores marcas do mundo. Se especializou em comprar grandes marcas que estavam falindo, né? Vitor Hugo e outras mais, de perfume, de bebida, ele se especializou em comprar essas grandes marcas que estavam falindo e transformou-as novamente em grandes marcas. Esse homem sabe administrar essas grandes empresas. Ele tem para mais de 16 grandes marcas. É uma fortuna incalculável. Ele sabe administrar. Mas bota tudo, bota uma delas na minha mão. Eu falei, eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho capital para ser uma grande administradora. A pessoa tem que ter esse talento, essa capacidade. Então, Deus dá a cada um aquilo que ele pode fazer. Então, esses homens sabem. Para eles administrar bilhões, eles administram.
A gente mal sabe administrar o nosso salário. Se a gente tomar cuidado, daqui a pouco chega no final do mês e o dinheiro acabou e o mês ainda continua. Então, né? São coisas que a gente precisa prestar É atenção. interessante, Rose, que Emmanuel aí, nesse texto, ele fala da nossa visão do que é a paz. Estar em Exatamente. paz, estar sossegado, sem nada para fazer, né? Então ele acha que é aquele que teve progresso, você é bem-sucedido. Bem-sucedido é aquele que tem muito dinheiro e não faz nada. Fica só nos frutos, né? Nos usos e frutos, né? Foi É, nisso, pode concluir, o isso. Denise. Então, ele diz assim: não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalhos e sem problemas. Que a gente acha que está em paz é aquele que não tem problema nenhum, né? Aí fica em paz, fica no ócio, né? E como é que Na a gente paralisação. desenvolve a nossa inteligência? A gente desenvolve a nossa inteligência tentando Tentando resolver resolver os as coisas que problemas. surgem na vida, os problemas. É assim que você vai desenvolvendo a sua inteligência, né? Buscando as soluções, vendo o melhor caminho, trabalhando. É assim que desenvolve a inteligência. Não é não fazendo nada. Nem está chegando o nosso horário, né? Sim. Então, vamos só repetir aqui esse parágrafo aqui em cima. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, para trabalharmos a paz dentro de nós, para a gente ter a nossa paz, né, nos equilibrarmos e conseguir a paz, a gente necessita do trabalho. A gente leu no texto anterior, no trabalho que temos que fazer na nossa educação, né? Na autoeducação, e esse trabalho realmente, o trabalho de luta, de movimento, de passar por esses sofrimentos, pelo cinzel da dor e do sofrimento, né? É a autoiluminação. E exatamente. Então, sinto muito, Rose, mas hoje nós não conseguimos, Entendi, só entendi. conseguimos ler uma frase Então, E semana aí, que vem. então, Oi, capítulo de fala, hoje. Então, Alberto. não conseguimos terminar hoje. não, aí no caso, então, nós vamos parar em bem-aventurados os É, pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus? semana que vem vai começar Sim, do Esparzia a Paz. Ah, esparzir a então tá, paz. É dia 23. tá joia. Esparzia a Paz. Ok? O padre Adenísio. Muito boas reflexões, né? Ah, muito bom mesmo, né? Não, e quando a gente estava falando no início sobre a paz, né, e a gente viu aí que tem a ver com trabalho, com esforço e etc e tal, tem muitas pessoas que associam a paz a um bem-estar relativo superficial, ilusório. Por exemplo, muito materializado, né, com o conforto de um carro, com uma casa de praia, né, coisas assim materiais que é o conforto, que é a paz para a pessoa. E, na verdade, a paz é a paz de espírito, né? É a Paz de paz espírito. que a gente conquista no interior da gente. É, E hoje a sociedade é muito assim, né? A paz pela matéria, pelo materialismo, pelas coisas que consegue obter. Aí é, deixa de ser para ter. ter, E né? aí que a coisa pega, né? Aí entra a Joana de Ângeles aí, né? Trabalhando essa questão, né? Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né, de hoje. Sônia, esse estudo que nós fazemos é do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. A gente faz sempre das 5h30 às 6h15, tá bom? A gente Ah, vai dar uma legal. paradinha agora. Você aguarda Tá, aqui um pouquinho, tá? Que a gente claro, tá. Olha, eu vou marcar Vou deixar aqui, aqui. Denise, o capítulo 14 de João, tá? Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá.
Então, a gente vai dar uma paradinha agora, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade dessas reflexões que nos ajudam, né, na nossa caminhada, a podermos nos transformar em verdadeiros pacificadores, né? Pacificarmos a nós mesmos, manter estabilizado essa paz dentro de nós, e somente através desses ensinos de Jesus nós conseguiremos alcançar, né, esse intento. Então, só agradecer a Deus e aos espíritos amigos que nos ajudam nessa caminhada e muito. Então, daqui a pouquinho, tá, Sônia? A gente retorna para o nosso trabalho, para a nossa palestra, tá bom? Eu não vou nem converter agora, então, Denise, eu vou só dar uma paradinha aqui para deixar para depois da palestra. Lembrando a todos o nosso seminário, dia 19, domingo, às 15h30, que é o seminário dos irmãos menores, né? Seminário que vai falar sobre esse tema tão lindo, né, de Francisco de Assis, essa frase de Francisco de Assis, que é uma frase belíssima, onde Francisco diz aqui, né, um único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Por favor, compartilhem o cartaz, convidem os amigos, né? Precisamos ouvir mais sobre Francisco de Assis, seus conceitos, seus ensinamentos. Afinal, ele foi um dos discípulos de Jesus. Foi, não, é. E depois eu mando o link para vocês enviarem para os amigos, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Até já.